Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski, começa agora mais um vídeo assim, mais bate-papo, uma coisa mais próxima. Hoje eu queria, atendendo aos pedidos de vocês, né, eu queria falar sobre mudar de cidade, né? Pra quem não sabe, eu nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo, passei a maior parte da minha vida em São Paulo e em 2017 eu fui pro Rio de Janeiro para gravar uma novela, a novela Apocalipse, na Record, e fiquei lá morando por 9 meses, mais ou menos. Depois voltei para São Paulo, aí fui mais 2 vezes pro Rio, assim, passar uns períodos, tipo 3 meses, 4 meses, morando, né, porque, enfim, aluguei apartamento e tal, para passar um tempo, digamos, um pouco maior do que uma viagem, né, mas não foi, assim, um período tão longo, né. Mas eu queria que abrir esse diálogo, como sempre, como a gente já tá fazendo com esse quadro, né, compartilhar as minhas experiências e também, claro, pedir que vocês compartilhem as de vocês, os pensamentos de vocês, se, claro, se sentirem à vontade para isso, né. Eu tava aqui pensando, né, eu lembro quando eu fui a primeira vez pro Rio. Primeiro, eu sempre tive um sonho de morar no Rio de Janeiro. Eu assistia aquelas novelas do Manuel Carlos, né, tipo Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, aquelas novelas, né, que se passam ali, principalmente na Zona Sul do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, e eu achava aquela vida maravilhosa e eu pensava, gente, imagina sair do trabalho, passar na praia, ou final de semana que nós vamos fazer, vamos pra praia. Eu achava aquilo maravilhoso, né? E sempre tive o sonho de morar no Rio de Janeiro. Eu até tenho um livrinho que minha mãe me deu anos atrás, que é Uma Pergunta por Dia, né? Que é um livrinho que tem 365 perguntas, né? Pra você responder uma pergunta por dia. Só que tem por 5 anos, então você vai responder a mesma pergunta. Então, sei lá, dia 2 de setembro, a pergunta é o que você comeu hoje no café da manhã. E aí você vai responder em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Entendeu? Ou, sei lá, o ano que você quiser começar, mas você responde por 5 anos seguidos. E é muito legal você ver, tipo, nossa, ano passado eu tava pensando assim, ano passado, né, e comparar. Tanto que teve uma vez que eu peguei isso, o desejo de morar no Rio de Janeiro, e daí 2 anos depois eu tava morando no Rio de Janeiro. Então é muito doido isso, e muito interessante, né? Mas enfim, só pra quem se interessar, chama, acho que Uma Pergunta por Dia, é o nome do livro. Que é tipo um diário, na verdade, né? Não é bem um livro. Enfim. E aí eu lembro que eu queria muito, então eu tinha esse sonho, eu tinha esse desejo, eu tinha essa vontade de morar no Rio. Não foi, tipo, trabalho numa empresa e fui obrigada a ir pra outra cidade, porque eu sei que isso acontece também. Então eu tava morrendo de vontade, eu tava super animada pra ir pro Rio, mas claro, tudo que é desconhecido traz um receio, um medo, né, talvez uma ansiedade. E eu lembro da minha mãe falar isso, o novo, né, o desconhecido, às vezes a gente assusta, né, ou fica receosa e tal. E olha que eu queria bastante. Então, só pra dizer que sim, é natural, se você tá passando por isso, que você tenha algum receio, ou nenhum também, ou muito, né, acho que cada caso é um caso. Mas algumas coisas que eu acho que ajudam e que eu percebi depois, alguns erros que eu cometi, que eu queria compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é você entender o lugar que você vai morar, né? Então, eu não tinha ideia, eu só tinha a imagem das novelas e era aquilo que eu imaginava que era o Rio de Janeiro. E aí depois eu fui entender outras coisas. Então, veja, eu não estou falando mal do Rio, tá? Eu continuo amando essa cidade, mas eu desmistifiquei. Então, assim, eu fui pra lá achando que era a cidade perfeita. E não existe cidade perfeita, né? A cidade é linda, realmente é incrível isso de você poder ir pra praia. Eu lembro, e eu aproveitei muito isso, né? Porque tem gente que fala, você nem aproveita. Nossa, eu ia pra praia, eu achava aquilo incrível, né? Mas assim,
Tem uma variedade muito menor de possibilidades para lazer, então assim, restaurante tem menos opções do que tem em São Paulo, teatro, mesmo serviço, isso foi uma coisa que eu senti muita diferença, o serviço lá, né, o atendimento, lojas, restaurantes, é bem diferente de São Paulo, né? Na minha opinião, na minha experiência, São Paulo é muito melhor nesse sentido, né? Mas isso são questões, enfim, que a gente se adapta, né? Mas eu tô só trazendo exemplos da minha experiência, mas com certeza você tem outros aí, né? Você que passou, está passando por isso. Mas então entender como é esse lugar, quais são os hábitos desse lugar, né? Uma coisa comum assim no Rio de Janeiro, por exemplo, é que as pessoas falam, passa lá em casa, mas é só educação, né? Não é pra você passar na casa da pessoa, é só educação. Um hábito que paulista tem e que as pessoas de outras cidades estranham é dar apelidos, né? Então a pessoa chama Júlia, você não chama de Júlia, você chama de Ju aqui em São Paulo. Se você chegar no Rio de Janeiro e for, prazer, meu nome é Júlia, e falar oi Ju, eles vão estranhar. Então, entender como que funciona o local, tanto as pessoas, os costumes, os hábitos daquelas pessoas, quanto o lugar em si, o que aquele lugar oferece. Então, o Rio de Janeiro tem as praias, que é incrível, mas tem um péssimo ou um serviço não tão bom, né? Um atendimento que deixa a desejar. Então é mais ou menos por aí, você entendendo assim, as diferenças que você vai enfrentar até para se adaptar com mais facilidade. A outra coisa que eu acho que é importante é rotina, né? Então, quando você tá num lugar novo, se você ficar parado esperando assim, o que vai ser da minha vida, vai ser muito difícil você se adaptar ao lugar. Então, uma rotina é muito importante, né? Claro, se você trabalha, sei lá, numa empresa, você vai ter o dia a dia da empresa, né? Qualquer que seja o seu trabalho, você vai ter o dia a dia. No meu caso, como era uma novela, eu tinha um dia que eu gravava, ok, eu ia gravar. O dia que eu não gravava, eu ficava em casa, né? Então eu precisava criar uma rotina para os dias que eu não ia gravar. Nem que seja assim, de manhã eu ia pra piscina, depois pra academia, depois eu estudava a novela, depois eu treinava, sei lá, os exercícios vocais, depois eu ia limpar a casa, enfim, eu tinha que ter uma organização do que eu ia fazer no meu dia a dia, né? Porque senão a gente vai ficando entediado, deprime, não é fácil, né? Porque eu tava ali, distante da minha família, eu sou muito família, eu gosto muito da minha família, eu gosto de estar com a minha família, então tem também esse desafio da distância. É importante também você fazer um esforço para fazer amigos. Então, claro que eu acabei fazendo amigos da novela, né, na época. Então, as pessoas com as quais eu gravava, eu acabei me relacionando, me aproximando e viraram amigos, né? Mas digamos que isso foi o mais cômodo, né? Porque eu tava ali no dia a dia com aquelas pessoas. Mas uma coisa que eu acho que eu errei, digamos assim, que eu faria hoje diferente, foi de não me esforçar para fazer outros amigos. Porque o que acontecia? Eu tinha lá um grupo de 4, 5 amigos. Se aquelas, da novela, né? Se aquelas pessoas não pudessem sair e tal, eu ficava sem ter companhia, entendeu? Você ficava sozinha. Então eu tava meio que na dependência daquelas pessoas. E claro que elas tinham as vidas delas, né? A maioria ali já mora há anos no Rio de Janeiro, então eles tinham a programação deles, o dia a dia deles, e aí é isso. Ou mesmo se assim, hoje eles gravam e eu não, eu ficava sozinha. Então é importante fazer esse esforço, sabe? Eu lembro que algumas vezes eu fiz, mas eu acho que faltou fazer mais. Então, sei lá, vai ter uma festa, eu falava, não conheço ninguém. Aí uma amiga de um amigo meu falava, eu vou, quer ir também? Aí teve uma festa que eu fui com uma amiga de um amigo meu, eu tinha visto ela algumas vezes, mas não era minha amiga, assim, 2 vezes cruzei com ela e tal. E foi gostoso, distraí, conheci gente, mas eu fiz isso poucas vezes, né? E eu ficava sempre esperando que alguém me chamasse. Então dessa vez eu fui porque ela me chamou. Mas eu não fiz esse esforço, eu ficava pensando, não, nem conheço tal pessoa, não vou. Não conheço não sei o quê, e eu não fiz esse esforço, sabe?
E aí eu acho que isso também deu uma pesada assim pra mim, porque muitas vezes eu me sentia muito sozinha, né? E entediada também, não só sozinha, mas entediada. Outra coisa também importante falar que se você vai morar em outra cidade, às vezes por 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos, o resto da vida, as pessoas daquela cidade, né, os amigos que você for fazer, vão virar uma segunda família. Então, eventualmente, um Dia das Mães você não vai poder estar com a sua mãe, talvez você esteja com aqueles amigos. Um Natal, talvez você não consiga estar com a sua família, você vai estar com aqueles amigos. Então, é por isso que é também muito importante que você crie uma rede, né, ampla para se estabelecer e se adaptar nesse novo ambiente. Experimentar também, né? Então, coisas que você não tinha o hábito de fazer, mas que aquela cidade oferece, tanto de passeio, enfim, de costumes, experimentar também para conhecer, e acho que assim você vai se adaptar com mais facilidade. E eu tô olhando para baixo o tempo inteiro porque eu tô vendo o roteiro que eu escrevi, tá, gente? E outra coisa que é importante é você se organizar, por exemplo, no meu caso, né, que eu queria ver minha família, eu sou muito família e tal. Se organizar para isso, para que você consiga. Então, Dia das Mães tá chegando, eu quero estar com a minha mãe, comprar a passagem com antecedência, esse tipo de coisa, até para que você consiga equilibrar, se dividir, quando vai, quando não vai, quanto vai gastar em passagem, quando que eles vêm. Então, organizar isso, se programar, não deixar para fazer essas coisas em cima da hora, que é sempre mais caro e mais complicado também. E a última coisa que eu queria falar sobre esse tema é que desistir de mudar de cidade ou voltar para sua cidade, né, não me adaptei, não é um fracasso. Olha só, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é uma cidade, tô acostumada porque nasci aqui, cresci aqui, mas tenho muitas amigas, minhas maiores amigas, assim, minhas amigas mais próximas, são amigas que vieram de outras cidades. Eu acho que eu não tenho nenhuma grande amiga que nasceu em São Paulo. Talvez tenha e tô aqui falando bobagem, mas enfim. E tem amiga que veio e se adaptou e São Paulo virou a cidade e tá maravilhoso. Tenho amiga que veio, não aguentou e voltou. Tenho uma amiga que veio, gostou, mas por questões financeiras precisou voltar, né? Então, as cidades muitas vezes não são para todo mundo, né? São Paulo é uma cidade que oferece muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo desafiadora, né? É uma cidade que engole. Então, tem gente que ama, que entra nesse ritmo frenético e que vai, que se adapta, que dá super certo. E tem gente que não se adapta, né? E acho que é importante você reconhecer isso. Não tô conseguindo ficar longe da minha família, vou voltar, né? Eu entendi, por exemplo, que o Rio de Janeiro é uma cidade que eu amo, mas não para morar. Então, voltei para São Paulo e tô muito feliz com essa minha escolha. Hoje penso, quero ir pro Rio? Quero, muitas vezes. Eu amo essa cidade, mas eu prefiro morar em São Paulo. Vou viver aqui pro resto da vida? Não sei, não sei. Hoje, gosto de viver aqui, né? E aí, claro, eu quero pedir pra vocês... antes, só uma coisa importante que eu acabei de me tocar, hoje é quinta-feira, né? Amanhã é sexta-feira, amanhã é o último dia, não tem nada a ver com o assunto, mas só pra eu não esquecer. Amanhã é o último dia da promoção da loja, tá? A loja, pra quem não sabe, é uma loja online que vende camisetas, moletons, e eu fiz uma coleção com eles, que é essa coleção, ó, eu tô com um moletom da minha coleção, esse aqui tá escrito Alexa, remova minha maquiagem, eu tenho 2 estampas, essa e essa aqui. Essa aqui é arte, tá vendo? Arte em libras. E eles estão com uma promoção que acaba amanhã, por isso que eu quis avisar aqui também, que você comprando um moletom, você ganha uma camiseta e frete grátis para todo o Brasil. Ou, se você preferir, você compra 2 camisetas, ganha a 3ª camiseta e frete grátis, tá? Lembrando, só para vocês saberem como é que funciona, tem que usar um cupom, né, para aproveitar essa promoção,
Então, no caso do moletom, comprar um moletom e ganhar uma camiseta e frete grátis, o código é moletom. E no caso da camiseta, né, de comprar 2 camisetas, ganhar a terceira e o frete grátis, o cupom é camiseta. E aí, não é que você põe lá um moletom e vai vir uma blusa de brinde, né? Não, você escolhe o seu moletom, escolhe a camiseta, põe os 2 no carrinho e aí coloca lá o código moletom. E aí você vai ver que ele vai tirar o valor da camiseta e o valor do frete, né? Vai vir gratuito. E a mesma coisa para as 2 camisetas. Você coloca as 2 camisetas que você escolheu, coloca a terceira que vai vir de brinde e aí coloca lá o cupom camiseta e a terceira camiseta e o frete vão sair gratuitos. Beleza? É isso, termina amanhã essa promoção, tá? Por isso que eu estou avisando aqui. E nós temos uma cor nova, isso é lançamento. É tão lançamento que nem eu tenho ainda, não chegou a minha. Eu já comprei, obviamente, mas ainda não chegou, que é um tom canela. E aí tem o moletom tanto dessa estampa quanto a arte. Ficou a coisa mais chique do mundo. Eu vou ver se eu consigo deixar a foto aqui pra vocês. Voltando pro vídeo. Quero pedir para vocês deixarem nos comentários as experiências de vocês, porque eu não sou a pessoa mais experiente nesse sentido, né, de mudar de cidade. Mudei 2 vezes, as 2 vezes para o Rio de Janeiro. Sei também que tem gente que muda para outro país, né, não só outra cidade, ou outro estado, né, então distâncias maiores. No meu caso, tudo bem, era outro estado, só que Rio-São Paulo, hoje em dia, né, ponte aérea, existe uma facilidade enorme, tanto em passagens, em possibilidades para ir de uma cidade para outra, né? Mas tem gente que, sei lá, mora em Porto Alegre e aí se muda para Fortaleza, sabe? Então tem distâncias maiores, obviamente, né? E aí queria que vocês compartilhassem aqui, se vocês se sentirem à vontade, obviamente, as experiências, as dicas, o que ajudou, o que atrapalhou, para que as pessoas que estão vivendo ou que vão viver, né, essa mudança de cidade, de lugar, que elas façam essa mudança de uma forma mais leve, mais agradável e mais proveitosa também, né? Mesmo que você esteja sendo obrigado, porque às vezes tem isso, né? Às vezes a empresa te transferiu, você não queria, mas você precisa ir para a cidade X. Como fazer isso de uma forma mais leve, mais proveitosa, né? Que isso não seja um peso, um problema. Ou que, se for, como fazer para voltar, para desfazer esse caminho, né? Deixa aqui nos comentários se você gosta desses vídeos assim mais íntimos, conversando, abrindo o coração, dando opinião. Deixa o seu like, que isso é muito importante. Isso também faz você mais participativo, mais engajado aqui no canal, mais próximo de mim. Então comenta, manda esse vídeo para aquela pessoa que talvez esteja passando por isso, né, ou por uma mudança, ou alguém próximo que vai mudar de cidade. Compartilha esse vídeo, vamos formar uma comunidade que se ajuda aqui, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus e até amanhã.